Tá, então a Revolução influenciou o mundo inteiro, é evidente que influenciou o Brasil, e aqui nós já tínhamos aqui o Partido Comunista foi fundado, inclusive em função do grande acontecimento que foi a Revolução Russa, né, foi em 22. Então, daí para frente, a Revolução se torna um marco, sem dúvida nenhuma, uma referência para todo mundo. Você tem que partir da Revolução Russa, estudar a Revolução Russa, não para copiá-la, mas para servir de experiência, analisá-la e saber de que forma as coisas você pode aplicar numa outra realidade, que da América Latina, por exemplo. Para mim, a Revolução Russa significou uma alternativa para o sistema capitalista que não se sustenta. E o mais importante disso, mostrou para o mundo que a hegemonia capitalista pode causar muitos problemas para a sociedade. Temos grandes quebras de bolsa, por exemplo, a de Nova York de 29, e no auge do bloco soviético tivemos a alternativa que deu certo. O comunismo e a esquerda em geral, elas não estão necessariamente erradas, e sim pessoas das quais comandaram eles que acabaram com a ideia e com os preceitos de Marx. A principal coisa que foi quebrada na parte histórica foi a corrupção do homem e não do sistema. Hoje muitos países como Dinamarca, Noruega, Suécia têm governos de esquerda que prezam pelo bem social, que são exemplos para o mundo. Então sim, o comunismo e a esquerda não são uma coisa errada. A Revolução Russa mostrou que existe sim um outro meio, e não só o capitalismo selvagem. A gente acaba trabalhando com política a vida inteira, a gente deveria todas as pessoas trabalhar com política, mas que a gente sabe toda a história, a gente ainda não sabe da política e de onde ela veio, né? Bom, quando vocês me falaram que a gente ia conversar sobre isso, eu até tentei entrar um pouquinho na internet para ver o que eu sabia, porque o que a gente aprende na escola, e depois a gente nunca mais ouve falar nada sobre isso. Meu marido me lembrou de uma coisa que o Fantástico apresentou sobre a Revolução Russa, por causa dos 100 anos. Foi lá que eu vi esses dias. E aí ele apresentou um pouco da história, desde quando começou mesmo, que na verdade seria, eu vou falar besteira, mas seria com rei, príncipe, não sei. E ali quando a classe operária começou a se formar, já começa a criar o socialismo, mais ou menos isso. E depois cria os seus partidos, foi dividindo e ganhou mais ou menos isso, mas o que eu sei mesmo é nada, vamos dizer assim. Não conheço, não ouvi falar na escola, fiz a prova na escola na época de história e só, nunca mais ouvi falar de nada. Bom, como eu estudo em escola pública e, os alunos já não são muito, colaboram com o ensino e também não tive muita, não posso saber, não tive muita sabedoria com esse assunto, então não tem como saber. Olha só, a Revolução Russa é um dos mais importantes fatos, os mais importantes fenômenos históricos do século XX. Os seus efeitos estão aí presentes na vida da humanidade até hoje. É uma ruptura fundamental dentro de um processo maior que foi a Primeira Guerra Mundial. Ele significa um corte fundamental na estrutura de poder do mundo, que era, na Europa, constituído por 3 grandes impérios, entre eles o Império Russo, o Império dos Romanov, além do Império Austro-Húngaro, do Império Alemão e de algumas democracias já, a francesa e a britânica, assim como a americana do outro lado do oceano. A Primeira Guerra tem várias rupturas, significa várias rupturas, e a Revolução Russa é um pouco resultado, uma das consequências da Primeira Guerra. O que aconteceu lá? Aconteceu que aplicou-se pela primeira vez uma ideologia que foi desenhada, pensada e enfim, desenvolvida pelo pensador Karl Marx, que tinha pensado uma revolução comunista, socializante, dentro de um preceito econômico da sociabilização dos meios de produção,
para uma economia industrializada. Ele pensou isso para uma economia como uma economia alemã. Acontece que, por ironia da história, foi na Rússia que Lenin e os seus seguidores aplicaram essa revolução com essa ideologia e a desenvolveram e, enfim, até certo ponto desvirtuaram. Então é uma mudança muito importante, porque fez 100 anos agora, ela gerou o fim de um império fundamental, ela gerou um novo regime político baseado numa ideologia que nunca tinha sido aplicada para a construção de um Estado centralizado, estatizante, unipartidário, e que exportou um modelo para o mundo inteiro, que gerou a Guerra Fria. Todos os modelos socialistas, comunistas e alguma coisa relacionada à sociabilização dos meios de produção foram todos influenciados pelo que veio a ser a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e tudo isso só começou a ser entendido e compreendido depois da queda do Muro de Berlim em 89. Aí vai fazer 30 anos. Durante todo esse período a gente acreditou que a Revolução Russa e as suas consequências eram um modelo de viver, de entender a vida em sociedade, talvez evolutivo do ser humano. E a gente constata que não foi isso. A Revolução Russa foi um fenômeno muito importante, mas as consequências da Revolução Russa foram, eu diria, maléficas, foram danosas para o desenvolvimento humano. Não vou mentir pra você, eu não manjo muito de Revolução Russa, até porque, sei lá, acho que eu sou mais de exatas, né? Eu tenho muita vontade de aprender um pouco mais sobre humanas no geral, história, geografia, sempre tive essa vontade, mas eu nunca consigo propriamente prestar atenção na aula 100% do tempo. Mas não sei, o que a Revolução Russa marcou? Cara, a Revolução Russa foi na época da Primeira Guerra, né? Que a Rússia saiu por conta da revolução que eles estavam enfrentando. Que no caso foi quando eles aderiram ao socialismo, certo? Isso. Tá. Não sei dizer o que eu acho sobre isso, qual o ponto que isso atingiu, como isso afetou a sociedade no geral. Eu acho que de certa forma foi encorajadora para outras nações que já compartilhavam às vezes da mesma intenção de aderirem ao socialismo, sei lá, como um encorajamento mesmo, porque eles já estavam na Primeira Guerra e tal, aí saíram por conta disso, porque estava rolando uma revolução num país grande na época, era um país muito grande, então acho que eles foram de grande influência para países menores, como Cuba, por exemplo. Infelizmente eu não consigo lembrar o que foi em si a Revolução Russa. O marco histórico para mim da Revolução Russa eu acho que a Revolução Russa foi um momento muito importante na história do mundo. Por ser um país de grande influência, principalmente nas duas guerras mundiais, acaba influenciando a situação do mundo todo. Se acontece alguma coisa na Rússia, acaba desestabilizando ou estabilizando uma boa parte do mundo. A Revolução Russa foi uma das revoluções mais sangrentas, né, que ocorreu. Ela foi uma revolução muito violenta e é um fato muito importante historicamente. Para mim, não tem um significado muito vivo, assim, né? Porque eu não tive lá, não presenciei, não vivi. Mas é algo muito parecido com o que a gente vive hoje, né? Assim, dentro desse povo mais simples, né? É algo que tem uma semelhança, assim, que eu vejo, né? Estudando a história, algo semelhante. Mas não tem um significado muito de alma, assim, né? Acredito que os russos têm, mas só parte de estudo e da história mesmo. Eu sou muito por fora, realmente, de história, assim, em geral. E como eu nunca tive Revolução Russa no colégio especificamente, eu não sei te responder essa pergunta. Bom, eu acho que foi uma revolução importante, porque surgiram novos pensamentos, assim, com relação... Novos não, mas foram discutidos pensamentos mais pensando nos camponeses, né? Porque estava passando por a Rússia estava passando por muita dificuldade, estava uma crise muito grande, ainda quando perderam a
a guerra contra o Japão, sobre a Manchúria. Então vieram ideias pensando mais no povo, assim, sabe? E acho que foi muito importante porque ajudou a construir melhor o Partido Socialista lá. E isso, vieram mais ideias socialistas na Rússia. Revolução Russa, eu não conheço muito bem, mas o que eu sei é que foi implantado um sistema comunista. Bom, a Revolução Russa de 1917, ela deixa um grande legado, na minha visão, no que diz respeito àquilo que é uma luta para se equilibrar as relações a partir do Estado entre classes, né? Sobretudo da classe rica com o proletariado, ou com aquele que vivia na época ali no campo, vivia numa situação de grande vulnerabilidade. Então ela deixa assim, né, marca um posicionamento, né, do ponto de vista global, de que a busca por aquilo que se chama de justiça social pudesse ser estabelecido, sem entrar no mérito dos procedimentos, de acontecimentos pontuais, mas na minha perspectiva a Revolução Russa ela deixa um grande legado no que diz respeito ali à igualdade entre as classes. Foi uma revolução que fez virar o primeiro país comunista, né, do mundo. E virou posteriormente uma potência, né, a União, né, Soviética, né, não necessariamente só a Rússia. Eu acho o significado extremamente pesado, não pesado de ruim, mas pesado de ter um significado grande, né. E é isso. Bom, para falar a verdade, eu particularmente não entendo muito bem disso, então não posso dar minha opinião sobre isso. A Revolução Russa tem dois aspectos. Hoje enxergo, diferente do que enxergava em 68. Achava tudo mil maravilha. Tem dois, poético, poesia, que pobre, vai dividir riqueza, chega de burguesia, chega tudo isso. Esse é ponto positivo. Até tem gente, até hoje, massacrar, matar gente para bem coletivo vale a pena. Mas hoje mostrou todo o governo, todo o regime que mata, porque não está bem, que não aceita oposição ou alguém que critica. Mas como todo o problema deles que aconteceu valeu a pena. Só criar Che Guevara aqui em Cuba vale a pena. Entende? Eu acho tem muito ponto negativo, meu ponto de vista. Tem muita gente que discorda comigo hoje, a burguesia, o novo direita, o neoliberal. Eu acho que com todos os defeitos da Revolução Russa, tem soma de coisa positiva mais que negativa, porque levantou esse oprimido contra a ditadura, mas não deu resultado, nem na parte econômica, que prometer tanto vão ajudar pobre. Tudo que aconteceu no regime comunista, o rico não tem mais, baixar todo o nível, virou pobre, só cúpula de partido vivia com burguesia. E, de outro lado, não tinha democracia nenhuma. Que alguém critica, por exemplo, um líder, termina o trabalho forçado, toda a vida dele, está morto em algum lugar no país. Isso não pode acontecer. Mas eu, na época de 60, não enxergava esse lado negativo, só enxergava o lado positivo da revolução bolchevista, como fala. A Revolução Russa, ela foi um marco importante na luta da esquerda mundial. Por quê? Porque ela significou a ruptura com o capitalismo que durante muitos anos foi proposto pelo Marx no livro O Manifesto Comunista, né? Tem algumas peculiaridades da Rússia czarista do século XX, final da década de 10, né, que seria início da década de 20, 1917, e
A Rússia era um país agrário, semi-feudal, então assim, as condições políticas preconizadas por Karl Marx de que a revolução deveria ocorrer num país industrializado apontavam para a Inglaterra, não para a Rússia. No entanto, foi na Rússia que eclodiu o levante proletário. E de uma revolução pequeno-burguesa, que foi liderada pelos mencheviques, e depois superada pelos bolcheviques, que aí começaram a construção da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e construíram, né, uma das maiores potências mundiais. As consequências da Revolução Russa é que de alguma forma ficou evidente que era possível um país construir o socialismo. Agora, infelizmente, por várias razões e vários erros que eu reconheço hoje, e até por ter vivido em Cuba eu posso dizer, o centralismo político, o centralismo econômico desencadeou um conjunto de coisas que, a meu ver, não são positivas. Por exemplo, as pessoas não se animam a trabalhar como no capitalismo. O capitalismo, ele conseguiu um mérito, ele tem o mérito de conseguir desenvolver nas pessoas o desejo de vencer. É óbvio que se você não tem um Estado forte que possa inibir esse espírito animal a ponto dele se transformar num animal irracional, que é o capitalismo, de fato o capitalismo é muito ruim. Se você conseguir um Estado forte, os países europeus que têm um Estado forte, que têm uma política social muito equitativa, você consegue ter um país mais agradável para se viver, mais justo, porque no fundo, o socialismo é um ideal de uma vida mais democrática em todos os sentidos, não só na política. Democrático na cultura, no acesso à educação, no acesso aos bens materiais, e uma vez que esses bens são produzidos por todos. Então, dentro da filosofia socialista, dentro da filosofia de esquerda, a proposta é muito boa. Agora, infelizmente, e na Rússia não deixou de acontecer isso, a casta burocrática que se forma a partir da conquista do poder fez com que se impregnasse dentro da cultura governista soviética e depois, né, uma concepção muito autoritária de poder, que perseguiu muita gente, que matou muita gente, que não admitia, né, melhor dizendo, a divergência política, e isso foi muito ruim. No aspecto positivo, eu diria que foi, o capitalismo teve que se abrir mais, em virtude do risco de se acabar, então ele se modernizou, a legislação passou a ser menos antissocial, a legislação passou a dar mais garantia para os trabalhadores, então teve essa consequência que não é direta, mas é indireta. Outros países, marcadamente no leste da Europa e depois na Ásia, como a China, se fizeram suas evoluções e tentaram construir o socialismo dentro dos seus países, e até chegando na América, onde pegou a ilha de Cuba, que é o que eu havia dito que eu tive experiência de conhecer. Então, eu diria para você que hoje, comemorando o centenário, né, hoje ou nesse ano, comemorando o centenário da Revolução Russa, eu diria que ela nos ensinou muito, nos ensinou o que não devemos fazer uma vez que a esquerda chegue no poder, e nos ensinou que é possível ter um país mais justo, e eu acho que essa é a grande luta da esquerda mundial. Bem, a Revolução Russa completa agora um centenário, né? E foi um evento que aconteceu muito com relação à mudança de poder na época da Rússia, onde havia uns czares e uma burguesia instalada, e houve um movimento onde a tendência era levar o poder para a massa, para o povo, para o operário, né? A ideologia da Revolução ela é magnífica. O que acontece na prática é que acabou tendo um viés totalitário e ditatorial. Então, com o tempo, você teve uma deturpação do princípio ideológico inicial, até porque se perdeu muito a questão de respeito e houve
situações onde os inimigos do Estado foram simplesmente eliminados por uma questão política. Então, você teve uma situação de um processo ideológico magnífico que acabou já no seu aplicação tendo um viés negativo no aspecto de real. Abertamente, acho que os professores sempre tentam mostrar, não influenciar a gente a pensar de uma certa forma, mas mostrar os dois lados da moeda, todos os caminhos que a gente tem, que a gente pode escolher. Claro, cada professor acaba deixando exposta a sua ideia sobre a situação, sobre o que eles pensam no geral. Só que eles tentam não influenciar a gente. Eles tentam expor tudo o que aconteceu, como funciona e tal, só que sem influenciar nosso pensamento. A gente teve algo sobre a Revolução Russa. O tema não foi muito a fundo, né? Porque é bem complexo, né? Mas a gente teve aula sobre a Guerra Civil, que teve durante todo a oposição, os que queriam monarquia, os que queriam república, os próprios comunistas, né, os sovietes, anarquistas. E o tema foi mais dado do que visto mais criticamente, né? E eu achei interessante que a professora mostrou as consequências no mundo da Revolução, né? Que teve um autor que ela mostrou pra gente, que ele falou que o comunismo só não deu certo na União Soviética, mas deu no mundo inteiro, por dar aos trabalhadores os direitos, que hoje em dia é uma coisa normal, etc. E na época não era, né? Que os países foram meio que obrigados a dar esses direitos por demanda dos trabalhadores, né? Foi isso. Não tem. Não falo, os professores não passam sobre. Olha, ele é pouco tratado. Por exemplo, esse ano a gente teve agora uma aula sobre ideias sociais e políticas focada em socialismo, comunismo e anarquismo, mas só, assim, não é muito tratado. E claro, quando a gente vê as revoluções, é tratado como as revoluções aconteceram, mas não trata muito como o que como seria discutido. Não é muito bem discutido, na minha concepção. O tema tem se tratado na sala de aula. Geralmente muitos professores tentam conversar, só que existe essa ideia essa crítica de ideias, né? Esse debate de ideias, e muitos alunos também nem querem saber, e os outros, quando vão falar, já começa meio que uma discussão, entendeu? Então, é um assunto que não consegue ser tratado dentro de sala de aula. Eu tratei desse assunto no meu segundo ano do ensino médio, hoje eu estou no terceiro ano, e a professora, ela deu um vídeo sobre a Revolução Russa, e nós depois fizemos um debate. Ela separou metade da sala, né, sobre os diferentes grupos, e nós acabamos debatendo sobre isso, sobre o que a Revolução Russa mudou no mundo, o que influenciou e etc. Eu acho que foi um tema muito importante, que deve ser discutido em todas as escolas, em todas as épocas, porque agrega muito no seu conhecimento histórico. A mesma resposta que eu dei no anterior. Sobre a Revolução Russa, especificamente, não. Não? Não que eu me lembre, assim. Tipo, com o Muscalo, com a professora nova, não me recordo. O tema não era tratado, né? Os professores... Eu estudei na escola pública, né? Então, falar de história era meio difícil, né? Imagina de revolução e comunismo, né? É meio complicado. O tema não era abordado, né? Eu fui aprender fora, né? Fui ver fora, né? Fora da escola. Acredito que os professores têm um pé atrás para falar sobre esse tipo de história, né? De situação. Dentro da sala de aula, porque eu vim de uma escola pública com situações precárias, né, dentro da periferia, porque esse tema basicamente não é tratado. E se é tratado de uma forma como se girasse em torno do Lula, do PT. Basicamente isso. Esse tema é tratado nas salas de aula de uma maneira muito superficial.
e requer que o aluno vá atrás. Na escola, esse tema é tratado como uma chave que abre uma porta e que permite o aluno a se engajar em descobrir mais. Mas isso não é ensinado na escola de uma maneira que faça você realmente entender o que é e como funciona, quais as ideias, e sim de uma maneira superficial. E se você tiver interesse, você pode ir atrás, como a maior parte das coisas que acontecem na escola. Mas longe de que o ensino sobre comunismo e Revolução Russa e outros assuntos relacionados à esquerda são tratados como condicionar o aluno a acreditar naquilo por meio dos professores. O MPL, com a Escola Sem Partido, está errada em uma coisa quando diz isso. Os professores falam muito superficialmente sobre esse assunto, e os alunos que são engajados em causas como essa, né, como o comunismo, como a esquerda, com certeza eles têm que ir atrás dessas informações, porque eles não conseguem isso na sala de aula. Pelo menos em todos os meus anos de escola, eu não consegui. Tudo que eu sei hoje foi pesquisando e indo atrás por conta própria. A escola abriu a porta para mim, para eu conseguir descobrir essas coisas. E eu agradeço muito hoje por professores que eu tive que incentivavam que nós, alunos, fôssemos atrás de todo tipo de conhecimento, não apenas do de esquerda, mas também do de direita, tanto que eu quero fazer economia, que é considerado algo de direita. Mas eu agradeço muito esses professores que me fizeram ter uma visão diferente, abrir essa porta para que eu pudesse ver de maneira diferente. Longe de terem me empurrado para um caminho, isso nunca. Mas foram muito importantes na minha formação, por comentar e por ter alguém que sabia do que estava falando e não só especulação, como hoje eu ouço muito em todos os lugares. Esse tema hoje é tratado na sala de aula de uma maneira superficial, e as pessoas levam isso para casa, falando de maneira superficial disso e sem embasamento teórico nenhum. Discussões como coxinha ou petralha, mortadela, são discussões tão superficiais e que normalmente não tem base teórica nenhuma. Tanto que nada é tão igual um coxinha como um mortadela falando, ou nada é tão igual um mortadela quanto um coxinha falando. Hoje a gente não tem ideologia, nós temos a mesma coisa vista de ângulos diferentes e que brigam entre si, mas que no final não muda muito. Hoje ninguém acredita, por exemplo, numa revolução comunista para ser de esquerda, de ser comunista. Isso não acontece hoje. E essa visão é muito distorcida pelo que nós aprendemos na escola. Então sim, isso deveria ser muito mais bem aprofundado. Eu sou de um período que viveu um pedaço do governo Jango, né? Então, o governo Jango foi um governo democrático, com uma perspectiva de realmente de atender uma demanda importante da população. Nós tínhamos, na época, uma situação bastante grave no país, sendo que mais da metade, quase 60% ainda vivia no campo, também mais da metade analfabetos. Então, nós tínhamos uma diferença absurda social, né? Convivíamos, continuamos convivendo, mas eu acho que esse período ainda foi mais drástico. E aí esse período do Jango foi um período de muita ebulição. Existia todo um processo de rompimento da libertação das colônias africanas. Havia um movimento também importante, discussão do que seria esse mundo subdesenvolvido, esse terceiro mundo, né? Na Europa também se discutia. E nós tínhamos aqui no Brasil, quer dizer, na verdade, a Revolução Russa era um referencial, óbvio, né? Em cima também dessa experiência da Revolução Russa, nós tínhamos Cuba aqui na América Latina, que era uma experiência muito, muito viva, muito vibrante, que contaminava e que nos
impulsionava cada vez mais para discutir esse modelo, que possibilidade real existia na América Latina da gente romper com esses laços, com o latifúndio, né, com essa desigualdade absurda, promover realmente a reforma agrária, enfim, trazer o que uma sociedade socialista pode permitir. E de maneira que eu assisti ao golpe nesse período justamente quando a burguesia aliada aos Estados Unidos rompe com o governo Jango, né? Há um rompimento dramático, esse golpe acontece. E em 65 eu entrei na faculdade de medicina. Então logo eu me inseri também no movimento estudantil, porque o movimento estudantil no momento Jango também vinha num momento de ascensão. Quer dizer, fora que nós tínhamos um contexto internacional que nos impulsionava para uma coisa de uma onda revolucionária, né? Então, essa questão da revolução se discutia muito. Então, isso é um marco para nós, porque foi discutido e se viu realmente que havia uma possibilidade de fazer revolução na América Latina, sendo que ela deveria provavelmente ser de caráter continental, né? Então, uma frente praticamente de todos os países da América Latina que viviam uma situação absolutamente semelhante, né? E, então, de maneira que a dissidência estudantil também já começou a se organizar clandestinamente. Sabia que não era possível mais, com a ditadura absolutamente perseguindo todo e qualquer, vamos dizer, organização com uma perspectiva um pouco mais radical, é evidente que não sobreviveria de forma legal. Então já se organizou de forma clandestina. Então eu me inseri aí e participei ainda de várias coisas, enfim, a formação de outras pessoas ainda ligada à universidade, né? E no final de 68, começo de 69, foi 68, esta organização, que era a dissidência estudantil, percebeu, e tinha como perspectiva também a luta armada, se decidiu pela luta armada, quer dizer, a OLAS foi muito importante por causa disso, porque a gente sabia que essa perspectiva dada pelo Partido Comunista Brasileiro, alinhado com a União Soviética na época, que era a coexistência pacífica, a gente não chegaria a nada. Porque a América Latina, nós já tínhamos ditadura, não era só no Brasil. A Bolívia já tinha um problema lá em São Domingos, então já se condicionava situações de ditadura militar em outros países da América Latina. Portanto, a questão é que a gente sabia que por este caminho da reforma não chegaríamos a coisa nenhuma, já tínhamos visto que daríamos numa ditadura, né? Então, a dissidência estudantil também achava que tinha que ser pelo caminho violento, tinha que ser pela luta armada. Mas ela percebeu que ela não tinha uma infraestrutura, capacidade para dar conta de uma revolução no Brasil inteiro, um país continental. E a LN propunha o seguinte, que a luta armada seria por meio da guerrilha, porque uma ditadura como essa, era impossível você enfrentá-la, quer dizer, a diferença de forças é monumental, gigantesca, né? E então você só poderia enfrentá-la de uma forma que fosse grupos pequenos, móveis, clandestinos, né? E que pudesse fustigar esse inimigo a tal ponto que depois a gente começasse na cidade como guerrilha urbana e fosse depois posteriormente para o campo, né? Formando uma coluna guerrilheira no campo e depois para a construção de um exército de fato e que pudesse se expandir e se aliar a outros exércitos da América Latina. Nós, como militantes, sabíamos que deveria ser uma luta muito longa. Você não consegue organizar numa proporção como essa uma coisa curta, né?
a experiência da Rússia, da Revolução Russa, foi um pouco diferente, mas depois ela teve que enfrentar alguns anos muito sérios de guerra civil, enfim, problemas gigantescos. Então, mas foi uma experiência que a gente tem que considerar, ela é única, assim como a chinesa, né? E depois a Revolução Cubana também. Então, a repressão e a burguesia vai se estruturando para esse tipo de movimento. De maneira que você não derruba assim com só um cutucão, né? Um cutucão, né? E o que ele influencia muito, mas eu não sabia que era da Revolução Russa que influenciava. Vi agora. Mas o socialismo ele influencia em tudo, em qualquer partido. No começo dele, no início dele, cada um depois toma uma direção, vamos dizer assim. Foi grande, foi no mundo inteiro e no Brasil também. A Revolução Russa teve influência na formação do Partido Comunista Brasileiro, teve influência numa figura importantíssima, que foi Luiz Carlos Prestes, que foi o líder do Partido Comunista e que iniciou um processo ainda como tenente e membro da Academia Militar, de secessão das Forças Armadas. Ele influenciou a construção e a estruturação do Partido Comunista. Quando ele foi registrado oficialmente em 1945, ele tinha uma relação direta com os soviéticos. Os soviéticos viam a possibilidade de expandir o socialismo via Partido Comunista, não só no Brasil, mas na América Latina toda, e no mundo inteiro, na África, no Sudeste Asiático, na Europa, enfim. O socialismo, a internacional socialista, era um projeto de dominação mundial de uma ideologia. E no Brasil isso aconteceu também. O efeito foi grande, tanto na intentona comunista em 1935, no processo democrático com o partido político no Congresso Nacional, ainda que fosse por 2 anos. Depois, durante todo o processo militar, onde uma boa parte do pessoal antimilitar era comunista ou se alinhado ao pensamento socialista. E até hoje, nos grupos do Partido dos Trabalhadores, hoje em 2017, você tem gente que acha que o comunismo ainda é uma solução, ou que o socialismo pode ser a sociedade ideal. Isso veio da onde? Veio dessa época. As influências continuam existindo. Acho que muitas são manifestações desonestas, porque insistir num modelo que foi historicamente fracassado, eu acho que é quase que desvio de caráter, mas a influência é isso, tá aí até hoje. Tem um monte de gente que acha que aquilo ali não foi exatamente o que se pregava. É uma boa desculpa que se dá para tentar resgatar o ideário da Revolução Comunista Russa, soviética, é que aquilo que fizeram não era o que deveria ter sido feito. Portanto, ainda querem insistir de que essa ideologia pode dar certo. Teve, porque essa revolução, o golpe de Estado no Brasil, na época que foram andar revolucionários, especial ligado ao Partido Comunista, PCdoB, o PCB também, eles teve treinamento na Rússia, treinamento militar e ideológico. Eles carregaram arma contra o regime militar, isso eu acho, sem dúvida, teve. Esse regime da Rússia não tinha essa revolução, o contra-revolucionário aqui, contra o regime militar, não tinha regime de Cuba, Fidel Castro, com Che Guevara, não teve tantos lugares no Vietnã. Vietnã ganhou por causa do regime comunista de União Soviética. Se não teve União Soviética, não teve China também, comunista, entendeu? A vietnamita não ganhava de governo americano, do exército americano. Sem dúvida nenhuma. Eu acho, com todo o problema de comunismo, mostrou nacionalismo, pouco honradez de uma nação, não deixa tipo exército estrangeiro, ideologia estrangeira para mandar no país. Aí eu reconheço na Revolução Russa uma grande influência, sobretudo ali a partir da década de 30, naquilo que passa a ser discussão na questão trabalhista aqui no Brasil. Na sequência
a própria consolidação, né, das leis trabalhistas, mas a grande influência se dá naquilo que também busca, né, a equidade, né, nos valores do trabalho, a própria questão de coibir a questão do trabalho escravo, do próprio papel do fortalecimento dos sindicatos. Então, sem dúvida nenhuma, a Revolução Russa, ela deixa ali um alicerce, né? Ela passa a integrar esse alicerce aqui brasileiro no que diz respeito ao equilíbrio e o aperfeiçoamento da relação do trabalhador com o seu empregador, num sentido de corrigir uma série de retrocessos históricos, né, que até então, que até hoje ainda perduram, mas que no início ali do século XX ainda era muito mais acentuado, desde questão de controle de jornada, a equiparação das próprias questões de salubridade, as prevenções de questões de salubridade, enfim, sem dúvida nenhuma, e o próprio fortalecimento também, sem entrar no mérito, né, da importância ou daquilo que tem de principal, da questão dos sindicatos, né, seja na construção de acordos trabalhistas para que melhore, né, que se trate não de uma maneira individual, mas também se trate de uma forma do coletivo. Isso também, sem dúvida, é um legado da Revolução Russa, que se tornou muito presente e contribuiu para um processo de transformação na relação trabalhista no Brasil. Sim, eu acredito que houve muita, porque o que aconteceu? Na época da Revolução Russa, nós tínhamos um partidão, que era o Partido Comunista Brasileiro, liderado por Luiz Carlos Prestes. O Prestes foi uma liderança do partidão muito importante, que influenciou muito o nosso país. Primeiro, a coluna Prestes, que foi um levante de sargentos que percorreu o Brasil de norte a sul, que conheceu o Brasil por dentro, o Brasil rural, o Brasil pobre, o Brasil marginalizado. Isso enriqueceu o conhecimento do Prestes, e ele teve vários contatos com os soviéticos, que hoje a história nos conta, já que está, como é que eu diria, evidente, que está na historiografia brasileira. Você pode encontrar que ele esteve na União Soviética, inclusive estudando, seus filhos estiveram na União Soviética, e a Revolução Russa influenciou muito o Brasil, pelo menos a esquerda brasileira, e houve contatos concretos, não só influência política, não só influência no plano ideológico. Mas não consigo, e aí por mais que eu tente, né, perceber que a Rússia ou a União Soviética, enfim, tiveram alguma intervenção diretamente no Brasil, como fez os Estados Unidos nos anos 60, quando apoiou o golpe militar no Brasil. Então, os russos ou os soviéticos, eles não interferiram, até onde eu sei, diretamente na política brasileira, a não ser nos anos que Prestes esteve em contato diretamente com eles e havia uma ideia de fazer uma revolução no Brasil. Então, a Revolução Russa teve um impacto muito forte, até porque ela foi impactante no aspecto de divisão de águas com relação aos processos de Primeira e Segunda Guerra, com relação aos processos de pós-guerra. Então, você teve um processo muito claro de separação pós-guerra no mundo ocidental versus, o que eu diria assim, o eixo onde havia uma pseudodominação americana e o eixo onde havia uma pseudodominação da União Soviética, né? Essa separação, ela tinha um agravante muito forte, porque a gente teve no Brasil muita perseguição política. Eu nasci numa época onde havia
uma repressão forte política da parte do exército, e isso era muito calçado em cima de um trabalho de retenção, um cuidado para que não houvesse a disseminação de uma possibilidade de se criar um sistema socialista no nosso país, né? Isso foi, na minha visão, complicado, né? Hoje a gente percebe muita gente assim, em movimentos de rua fazendo apologia positiva, por exemplo, ao governo militar, sendo que as pessoas não viveram na época para entender o que foi aquilo. Você tinha processos que andaram, e talvez no momento final da década de 60, década de 70, sistemas econômicos mais viáveis. Só que esses sistemas mais viáveis, na prática, não foram frutos do governo militar, foram frutos de uma época. E não foram uma contrapartida com relação a uma hipótese socialista. Na verdade, foi um momento que estava acontecendo. Agora, é difícil, porque quando você fala em poder, você tem um mascaramento muito grave da situação. Então, você pegar um exemplo, por exemplo, do governo Lula, que teve um viés social de aplicação, onde você teve pessoas que foram levadas a um poder imenso e não entenderam o seu papel social, o seu papel político, o seu papel naquele momento, e acabaram dragados por uma ilusão de poder, de dinheiro, gerando os processos corruptos, os processos negativos. Quer dizer, dentro de uma leitura onde você deveria ter um aspecto social, você acabou tendo uma situação muito negativa de aplicação política. O socialismo, quando a gente fala que o socialismo é a base de muitos partidos, a gente esquece, vamos dizer assim, que eu só descobri agora estudando, olhando alguma coisa, que a base, além de ser o socialismo, é a Revolução Russa, que é dali que surgiu muitas coisas, até a divisão, até cobrar esse espaço, ou a divisão mesmo de igualdade, como eles queriam que fosse formado, né? O socialismo, do que ele foi feito e como ele é hoje, ele já foi alterado muito. Quando um próprio partido socialista entra no mandato, ele acaba alterando algumas funcionalidades por questões de valor, por questão financeira do município, então acaba não aplicando o socialismo da forma que ele é do início, que seria dividir por igual para todos. O próprio socialismo na Revolução Russa, quando ele foi criado, ele foi dividido no meio depois. Então, os próprios, quem criou mesmo, eles descobriram que não era possível dividir exatamente igual para todos. Falei um monte de besteira, mas... Não. É mais ou menos... Ótimo. Tranquilidade. Eu acho que é isso. E o socialismo, a questão na União Soviética é que houve um problema, assim, no meu entendimento, que a estatização dos meios de produção foi tudo muito bem. Entretanto, a grande discussão é se a classe operária assumiu de fato o controle de tudo isso. E no meu entendimento não foi bem assim, acabou se construindo aí uma camada, ou quase que se tornou quase uma classe, que é a burocracia, e que assumiu o controle de todas as decisões, enfim. Eu acho que o socialismo soviético foi a consequência mais evidente de um início de um ideário até interessante de se trabalhar mais pela igualdade das pessoas, mas foi a consagração de que não é possível que o Estado seja o grande articulador da sociedade. Foi um modelo de força
rapidamente, com o derrame do Lenin e com a ascensão de Stalin, a gente viu rapidamente o que se transforma um regime que tem o Estado como o centro do comando da sociedade, se transforma numa ditadura sanguinária, num ambiente policial, de espionagem, onde uma nomenclatura, ou seja, um grupo dos amigos do partido e do poder são os grandes beneficiados e o resto da sociedade não tem liberdade. Isso é o mais fundamental. A minha opinião específica sobre o que foi o socialismo e o soviético em especial é que comprova-se que o socialismo trabalha em tese pela igualdade e o que ele gera é uma sociedade absolutamente aprisionada, onde não existe nenhum tipo de liberdade e que você acaba socializando é só uma coisa, a pobreza. Eu sou muito crítico, eu e acho que muita gente, acho que é um fracasso de aplicação. As outras modalidades de socialismo oriundos dos soviéticos, seja o chinês, seja o albanês, seja outras tentativas, também fracassaram. Todas as sociedades que implementaram o modelo comunista, socialista, são sociedades pobres, onde houve uma ditadura, e ainda existe em alguns casos, é o caso da Coreia do Norte, é o caso de Cuba, e essas sociedades não têm liberdade para dizer o que pensam, não têm liberdade para ir e vir, não têm liberdade para ler os livros que quiserem, e não têm liberdade para enriquecer, né? Então acho que isso é um pouco o legado que essa ideologia deixou, que nasceu na Revolução Russa. Uma opinião política muito concentrada, né? Eu que integro também um partido político, o PPS, Partido Popular Socialista, né? Mostra também, sem fazer uma análise mais profunda de desdobramentos ou até de mérito dessa contextualização, mas mostra a grande importância do socialismo de uma forma geral para os regimes, né, para os regimes da democracia, né? Então o papel desse socialismo que nasce ali na esteira da Revolução Russa seguramente trouxe um equilíbrio, né, do ponto de vista da política e daquilo que significa política para os regimes, né, de uma forma a contribuir para avanços, para consolidação de democracia, né, e de inclusive, da sociedade, que é onde os conceitos trazidos pelos socialistas, né, acaba, de alguma forma, incorporando de forma positiva para a sociedade. Então, a minha visão é a seguinte: eu acho que implementar um sistema socialista é bastante bacana, até porque se você conseguir prover uma maneira de distribuir renda mais equilibrada, de modo mais equilibrado, é sempre positivo. A questão toda geralmente o Estado acaba tendo muita responsabilidade. Hoje, por exemplo, num país como o Brasil, por conta da Constituição, a gente tem a responsabilidade sobre educação, saúde e segurança. São 3 itens só que esses itens demandam uma responsabilidade imensa do Estado. Por exemplo, o SUS é um Sistema Único de Saúde Nacional. É o único país do mundo que tem um sistema totalmente aberto e abrangente para qualquer pessoa, independente de pagar ou não uma mensalidade ou algo do tipo. Isso é um viés socialista que é aplicado dentro do governo brasileiro. Dentro dessa leitura, você teve situações históricas assim, antigas e recentes, né? A minha visão é a seguinte: eu pessoalmente tenho uma visão que o Estado ele tem que ter um pouco menos de presença, tem que haver um pouco mais de liberdade com relação às participações sociais, às participações em geral, e fomentar de uma maneira mais clara o desenvolvimento econômico e aí sim você consegue ter uma geração maior de receita e renda e tendo uma leitura para poder fazer a distribuição disso depois. Aqui o problema é que
não há dinheiro para prover tudo que se pretende distribuir como é feito hoje. É uma ideia boa, eu acho muito positiva. Acho que o que a gente vive hoje não é justo com ninguém, porque tem muita injustiça e, claro, gera muita desigualdade entre as pessoas e, claro, isso não é bom pra ninguém. Só que eu entendo como uma coisa muito difícil de chegar. E eu não tenho muito uma ideia clara na minha cabeça de como a gente faria pra chegar naquilo, pra ser justo pra todos. Acho que seria muito difícil ter um consenso entre todo mundo, tipo, todo mundo vamos ter esse pensamento e seguir desse jeito, e o justo e o que todo mundo precisa, o básico, para construir uma sociedade melhor, pensando em todo mundo. Então eu acho que é muito bom, seria muito bom que isso viesse, mas não vejo ainda uma forma da gente conseguir construir isso. Não é uma coisa assim muito clara na minha cabeça. Ele é a mesma coisa, eu não entendo nada. Não sei, juro. Eu sou muito leigo nessa parte. Nossa, horrível, isso é horrível, horrível. Às vezes eu tô na aula, o pessoal fala, não sei o que é de esquerda, não sei o que é de direita. Eu não sei diferenciar, não sei qual que é a base nisso. Eu tenho minhas opiniões em relação à sociedade, como que eu acho que as coisas deviam funcionar, mas eu não sei dar nome aos bois. O comunismo foi uma coisa, é uma coisa essencial, né? Não tem como não ter o comunismo na nossa vida. Com os partidos, tem muitos que não tem e acaba dificultando muito nossas vidas. Pra mim, me lembra dessa época do século XIX, XX, e me parece uma ideologia que precisa ser, como falo, precisa ser, essa é a palavra. Adaptada. Precisa ser adaptada aos tempos de hoje, né? Porque, ao meu ver, parece uma coisa muito dos séculos passados, uma coisa muito antiga, não moderna. O comunismo significa para mim uma alternativa. Nós podemos observar hoje exemplos, né, como Dinamarca, Noruega, Suécia, que têm governos que são considerados de esquerda, com uma boa base ideológica e teórica, e a diminuição da corrupção. Isso é uma coisa imprescindível para um sucesso de algo que quer procurar o igualitário, que é o comunismo. E com isso a gente pode ver que é sim uma alternativa, que o social pode sim ser algo muito importante na sociedade e mesmo assim não diminuir a qualidade nem a riqueza das pessoas, né? Então eu acredito que o comunismo seja, claro, bem arrumado, né? Bem projetado, bem trabalhado, pode transformar um comunismo ou um socialismo real o mais perto do científico, que são as ideias de Marx e que eu acredito que podem fazer muita diferença na vida das pessoas. O comunismo para mim é algo muito utópico. Eu não entendo muito sobre os fundamentos do comunismo, mas pelo que eu estudei na escola, eu acho que é algo muito fora da realidade. Eu, como vivi num país capitalista, fui criada num país capitalista, eu não consigo ver o comunismo sendo empregado em um país ou dando certo em alguma sociedade. Porque eu acho que ele está muito fora da realidade. Sempre vai ter um líder ou sempre vai ter alguma pessoa que quer se sobressair pela outra. E o comunismo, para mim, não funciona. Até porque você tem que ter comercialização entre os outros países. E eu acho que um pouco vai da influência do capitalismo em si, por a gente ter essa criação capitalista. Mas para mim o comunismo é isso, é algo utópico, que é fora da nossa realidade e que, na minha opinião, nunca vai dar certo. Hoje em dia, eu acho que o comunismo é mais uma ideia que dentro de uma sociedade, dentro de um mundo que é quase completamente capitalista, eu acho que é mais uma ideia que é boa pra gente. Pra não ficar só nessa, entendeu? É mais ideias, eu acho isso bom. Comunismo hoje significa pra mim, eu vejo como uma ótima ideia. É uma ideologia muito boa que as pessoas levantam, só que eu penso que nunca vai funcionar. Por causa que os humanos em si, eles não conseguem fazer que o comunismo funcione. Sempre vai ter alguém que vai querer sempre estar no poder. Sempre vai querer alguém que vai querer ser superior que os outros. Então os humanos em si destroem o comunismo. O comunismo, se realmente funcionasse,
seria uma ideia perfeita. Todo mundo seria igual, todo mundo teria as mesmas condições. Só que, infelizmente, eu sou ganancioso, você é ganancioso, ele é ganancioso. Todos nós temos em si alguma ganância. Eu acho que o comunismo, para mim, representa isso. Hoje o comunismo é ideologia, né? Ideologia que ela pode ser posta, né, ao uso dos menos favorecidos, né? Em roupa, né? Dentro do manifesto ali, imperialismo, colônias, semicolônias, né? E dá pra você ter bastante esse lado ideológico, né? De gastar menos, né? Evitar gastar com besteira. Eu vejo assim, né? Tudo é um jogo ideológico, né? Das lutas ali de classes, né? É isso que eu trato o comunismo, uma ideologia. O comunismo, ao longo do tempo, na realidade, acho que ele perdeu, assim, o que tinha de essência, assim mesmo, né? Eu acredito que antigamente era uma coisa mais concreta do que era o comunismo, assim. Hoje em dia eu já não tenho tanta certeza. Então eu diria que o comunismo é meio uma dúvida pra mim, hoje em dia. Devido ao que pessoas fazem de luta, assim, dizendo ser comunistas que às vezes não sabem do que estão falando. Isso acaba um pouco dissipando a ideia de comunismo. Muda automaticamente quando você conhece esse tipo de informação, que é super importante pra gente, que é da periferia, LGBT, é que a gente conhece mais oportunidades de você ver o mundo, né, de outras maneiras. Tipo, que, por exemplo, a maioria do mundo é capitalista, vai. E aí a gente encontra uma possibilidade do comunismo, é uma forma nova de ver o mundo, né, da gente se impor. Então acho que tecnicamente é bom. E a minha ideia é que isso pode ser bom, porque faz a gente ver essa ideia, né, do comunismo como propostas que fazem a gente mudar. É uma proposta que faz você pensar seu lugar no mundo, entendeu? E que a gente pode ser melhor do que a gente tem sido. Sim, eu acho que a gente não tem muito claro na cabeça, sem assistir uma aula, do que é isso. Por exemplo, eu nunca tive a curiosidade, nunca pesquisei antes da aula. E com a aula eu passei a pensar um pouco melhor, enxergar que às vezes o que a gente vive, a gente pode tentar mudar e procurar uma coisa melhor. E eu acho que a aula contribuiu para isso, para eu entender melhor o que é isso e ver que isso poderia vir a acontecer e seria bom. Mas antes disso não tinha esse contato, então acho que mudou nesse aspecto, de eu conseguir entender melhor e, pensar naquilo. Sim, eu cheguei a conversar algumas vezes com os professores meus e eu acabei entendendo coisas que eu não entendia, mas também continuei discordando de coisas que eu não discordava. Acho que foi mais ou menos isso. Apesar de eu não saber exatamente a definição de cada uma delas, eu acho que eu mudei como pessoa, assim, sabe? Comecei a pensar diferente, ver algumas coisas na sociedade e olhar de outra forma. Eu quase realmente não sei nada mesmo sobre a Revolução Russa, porque realmente nunca, quando ele chegou lá na sala de aula pra falar que ia rolar isso, eu falei, caramba, eu realmente não sei nada. Mudou completamente, né? Antes era acredito que grande parte das pessoas mais simples tem aquela dominação, né, era meio alienado e tal, esse tipo de coisa. Depois eu fui aprendendo os conceitos ali de alienação, de burguesia e tal, né, classes dominantes e dominar. Eu fui tendo uma noção maior, percepção e tive uma reflexão maior ali da realidade, né, e hoje eu não sou comunista nenhum, né? Tem essa ideologia, mas dá pra você trazer bem pra realidade e pôr em prática algumas coisas para transformar o dia a dia, assim, dentro da realidade. Nas minhas aulas sobre Revolução Russa, durante aulas de Primeira Guerra Mundial que eu tive no 9º ano, abriram a porta
para que eu fosse atrás de mais informações e lesse por conta própria sobre isso, porque isso é uma aula, eu recebi uma aula sobre esse assunto e totalmente superficial, apenas falando detalhes que aconteceram. Por exemplo, Lenin voltou, tirou o governo provisório e implementou o socialismo, né? E não foi explicado direito como foi isso, mas ter esse início na aula, ter essa descoberta do que aconteceu, me motivou a ir atrás e querer saber mais, sim. Então as aulas mudaram a minha visão um pouco em relação a achar importância no conhecimento. As aulas de história, principalmente, sempre fizeram muito isso comigo e nesse caso foi muito importante para a minha mudança de visão. Ouvindo isso, eu quis ir atrás, descobrir mais, ler mais sobre, e hoje eu tenho uma visão, por causa dessas aulas que aconteceram antes, de como nós vivemos, e eu acho que esse é um papel muito importante da história, das aulas e do próprio aluno ir atrás, porque a história faz nós enxergarmos com olhos com muito mais clareza aquilo que acontece hoje. Então, sim, as aulas mudaram a minha visão e foi algo muito importante. Influenciou? Acho que não, mas mudar mudou. Porque eu não sabia nada sobre, né? Aí, sei lá, mais conteúdo, mais conhecimentos gerais, assim, né? Mas eu gostei, sim. Na minha opinião, quando eu discuti sobre a Revolução Russa dentro da sala de aula, acabou reforçando meu pensamento sobre o comunismo. Eu já pensava que o comunismo era algo inalcançável e quando eu fui debater dentro da sala de aula eu tive meio que certeza que seria algo inalcançável. Talvez por ter sido empregado de uma forma errada e etc. Mas eu acho que acabou reforçando a minha visão sobre como uma revolução pode mudar um país e a determinado jeito de fazer uma revolução. Para mim, toda revolução é válida, porque acaba mudando e mesmo que tenha algumas consequências, querendo ou não, acaba evoluindo o país e fazendo com que ele progrida cada vez mais. Não tive. Eu tô tendo a Revolução Russa. Aliás, semana passada eu tive aula, antes disso eu não... Assim, posso até ter tido os outros anos, mas não esse ano especificamente. Não tive tratando os 100 anos, não tive ainda. Estou aprendendo a Revolução Russa, mas nada muito focado nisso. Todos os professores, principalmente de atualidades, eles sempre dizem que como é um centenário, número exato assim sempre vai cair no vestibular. Eles disseram isso, pelo menos. Então eu pretendo futuramente dar uma atenção maior para isso. Não tão futuramente, porque tá aí do lado do vestibular, não posso moscar também. Você também respondeu que viu no Fantástico. Isso, Fantástico. Ele mostrou toda a história, desde o começo até todas as etapas. Eu não sei dizer certinho que foi divididas, mas ele mostrou tudo. Então, eu participei de 2 eventos, eu tomei conhecimento de 3, um no SESC, um na PUC e outro na USP. Eu participei da PUC e da USP. Mas a minha grande questão é sempre que nem sempre esses eventos, esse tipo de discussão ocorre sempre no centro da cidade, né? E não atinge a periferia e, enfim. Vi sim uma única matéria na Globo News, me falha o nome do professor, mas que trazia uma entrevista de um professor que fazia inclusive esse registro da importância da Revolução Russa e daquilo que se fazia em relação aqui as influências, né, diretas com o Brasil, mas foi um único episódio, um único registro, eu acho que desse importante evento aí, né, da nossa história. Evento eu não fui nenhum, não sei, deve ter havido sim algum evento, seria bom que tivesse. O que seria interessante, e deve ter havido nos ambientes democráticos inclusive, é debates sobre o que vocês estão fazendo, debates sobre a importância da Revolução, porque é muito importante, realmente, é uma mudança radical na história do mundo,
história da Rússia, na história da Europa, na história do mundo. E eu vi pela imprensa, eu li diferentes matérias no jornal, o Estadão fez um caderno muito bem feito, o Estado de São Paulo, vi na televisão, vi na internet, tem uma série de documentários estrangeiros, inclusive, contando a história do que foi, detalhes, né? Porque a Revolução não foi de um dia para o outro, ela foi um processo durante o ano, começa em fevereiro, termina em novembro, né? Tem uma transição, tem uma guerra civil, não foi assim, fez a Revolução e tudo certo, teve um processo, só vai terminar em 1922, quando a União Soviética vai se consolidar, tem um conflito armado entre o Exército Branco e o Exército Vermelho, tem uma logística, tem um trabalho intenso de combate, de convencimento, de convocação das massas, é uma coisa de grande proporção. E tem muita publicação agora, né? Muitos debates interessantes. É isso que eu acho que vale a pena, é isso que vocês estão fazendo, que é debater o tema, entender o que aconteceu, a influência que esse fenômeno da história teve no desenvolvimento da história. No Brasil, na imprensa, acompanho na imprensa, sem dúvida nenhuma, nós somos políticos, mas pessoalmente no Brasil não participei, na França participei. Não participei, eu soube que houve vários e alguns inclusive eu fui convidado, mas eu não pude participar. Eu não participei, eu ouvi falar, até porque dentro do partido a gente tem linhas ligadas, inclusive à social-democracia, ou seja, ao socialismo. Então eu acabei acompanhando que houveram atos e manifestações de pequeno porte relativos a um processo eu acho que não foi bem comemoração, mas pelo menos de lembrar os 100 anos da Revolução. Eu acho que pela força, pelo impacto que a Revolução teve, independente da tua análise ou da tua postura, ela tem que ser respeitada imensamente, porque ela mudou o mundo. Assim, independente se falar que o socialismo funciona ou não, que o comunismo funcionou ou não, o que você teve foi uma situação de ter uma dicotomia no mundo, onde você teve desenvolvimentos de tecnologias muito fortes, exatamente pela existência de uma Guerra Fria que fazia com que os países disputassem centímetro a centímetro, milímetro a milímetro, o ganho de espaço, principalmente no aspecto tecnológico.